Meus amados, nós retornamos à profecia de Obadias. Este livro que traz uma palavra de juízo para um povo, o povo de Edom, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Portanto, esse povo era também da descendência de Abraão. O povo de Edom era descendente de Abraão. Mas nós vimos, irmãos, como esse povo foi perverso e agiu traiçoeiramente contra seus irmãos, os descendentes de Jacó. E por causa disso, Deus anunciou o juízo, o castigo. Nós observamos no domingo passado que nenhum pecado ficará impune. Deus castigará todo pecado. E nós vemos no início do livro, na primeira metade deste livro, que tem apenas um capítulo, dos versos 1 até o verso 14, nós vemos aqui o anúncio de Deus quanto à destruição daquele povo rebelde, aquele povo cruel e pecador. O livro de Obadias, meus amados irmãos, nos revela de forma muito clara que o pecado é maligno e não ficará sem o devido castigo, sem a devida punição. O pecado separa o homem de Deus. O pecado lança o homem da presença de Deus para longe. E o pecado, ele tem efeitos eternos na vida daqueles que não se arrependem. O pecado, meus amados, é pior do que a fome, é pior do que a doença, é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a morte. Porque todos estes males, embora sejam terríveis, afetam o nosso corpo, mas não podem alterar a nossa comunhão com Deus, não afetam a nossa relação com Deus. No entanto, o pecado tem efeitos eternos, se não forem confessados e se não forem perdoados. O pecado lança o homem da presença de Deus por toda a eternidade. Por isso, meus amados, é que o pecado não ficará impune. O julgamento de Deus atinge o pecador, tanto agora, porque a Escritura nos diz que a terra geme, sentindo os efeitos do pecado, mas esses efeitos eles se espalham por toda a eternidade daqueles que não se arrependem dos seus pecados. O pecado não ficará impune. Porém, meus amados, esse pequeno livro, ele também nos traz uma mensagem maravilhosa. Ele nos fala, meus amados irmãos, que o mal jamais triunfará sobre o bem. O pecado jamais triunfará. Satanás jamais triunfará sobre Deus. Esse livro nos mostra, meus amados irmãos, que ao mesmo tempo em que os pecadores jamais escaparão do reto e justo juízo de Deus, ao mesmo tempo, os santos, os eleitos de Deus, reinarão para todo sempre. Esse livro nos mostra que o reino é do Senhor. O reino será do Senhor. É assim que termina o livro de Obadias.
É assim que termina a profecia de Obadias. Então, observe, meus amados irmãos, que nos versos iniciais que nós lemos, versos 15 e 16, o profeta ainda está mostrando o castigo do ímpio, o castigo dos pecadores, a retribuição de Deus contra os pecadores. Ele diz que o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Ele continua falando com Edom, mas ele também alarga essa palavra de juízo e ele abrange todas as nações. Deus é justo, meus amados, e a sua justiça exige que o pecado seja punido. O homem pode escapar da justiça terrena, da justiça dos homens, porém, meus amados, ele jamais escapará da justiça de Deus, porque Deus é justo, Deus é santo, Ele é fogo consumidor, e não há lugar que o homem possa se esconder de Deus. O salmista diz que pode fazer a sua casa no mais alto dos montes, ou no mais profundo abismo, no fundo dos mares, no céu. Aonde ele for, Deus o encontra. Ele não escapará de Deus. Mas ao mesmo tempo, meus amados irmãos, esse livro, essa profecia de Obadias, ela caminha para um final glorioso. No verso 17, o texto nos fala da restauração do povo de Deus. Observe que no verso 17 ele diz assim: mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, possuirão a sua herança. O juízo de Deus é universal, não haverá como escapar dele, não haverá como fugir dele. Os pecadores estarão perdidos, estarão completamente desamparados nesse dia. Os montes se abalarão, os pecadores dirão aos montes: caí sobre nós. Tamanha será a tragédia para os pecadores naquele dia, no dia do Senhor, que o profeta começa dizendo no verso 15. Apocalipse 6, nos versos 12 a 17, nos traz uma descrição estarrecedora desse dia, nos traz uma descrição desoladora. Você pode conferir na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Ele diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figura, ou melhor dizendo, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Veja, irmãos, nós precisamos entender a linguagem do Apocalipse. O texto está trazendo aqui uma linguagem proposital, para mostrar o caos que acontecerá naquele dia, o caos que acontecerá contra os ímpios. É claro que isso aqui não é literal, as estrelas não cairão literalmente na terra. A gente sabe que a maioria das estrelas é maior do que o planeta, né? Isso aqui é uma linguagem que mostra o caos que abaterá o mundo. O céu se enrolando como um pergaminho. O apóstolo João está aqui transmitindo uma mensagem. Os seus leitores entendam o terror que abaterá os ímpios no dia do Senhor. No verso 15 ele diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos
e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos montes: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. E quem é que poderá suster-se? Quem poderá escapar? Quem poderá prevalecer? É isso que abaterá o mundo. Agora observe, meus irmãos, que o profeta Obadias, ele nos diz no verso 17, que no monte Sião haverá livramento. Observe, meus amados irmãos, que nesse grande dia do Senhor, só haverá um lugar seguro na terra. Em toda a terra, só haverá um lugar seguro. E o profeta diz que esse lugar é o Monte Sião. Este Monte Sião aqui, meus amados irmãos, é um símbolo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Observe que o salmista, ou melhor, o profeta vai nos dizer que o Monte Sião será seguro e o monte de Esaú será destruído. Isso aqui é a linguagem figurada que o profeta está usando para nos mostrar que no grande dia do Senhor não haverá outra escolha para ser feita, não haverá outro meio, outro caminho, ou salvação eterna ou perdição eterna. O profeta está nos mostrando aqui a cena final da história da humanidade, quando vai separar os salvos dos perdidos. O Monte Sião é a igreja do Senhor Jesus, o lugar de salvação, o lugar de seguro, enquanto que o monte de Esaú simboliza o mundo, os perdidos. Portanto, amados irmãos, a igreja de Deus é um lugar de livramento. O Monte Sião aqui, representando a igreja de Deus, é um lugar de livramento. Observe que esse povo de Deus, o povo de Judá, eles receberam o castigo de Deus, mas Deus os restaurará. Está aqui a promessa: Deus vai restaurar por completo o seu povo naquele dia. E esse povo então vai experimentar livramento. O povo de Deus, meus amados irmãos, não foi destinado para a perdição. O povo de Deus foi destinado para a glória, para o livramento. Ao mesmo tempo em que Edom, que representa o mundo, os perdidos, será destruído, haverá juízo para os ímpios e livramento para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós esperamos esse dia, meus irmãos. A nossa esperança precisa ser renovada a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. A palavra do Senhor se renova em nossa vida a cada manhã. A nossa bendita esperança deve ser renovada a cada manhã, meus amados. O crente não está nesse mundo sem rumo, não está nesse mundo esperando para ver qual será o seu destino, qual é a sua sorte, o que é que vai acontecer com ele. Nós sabemos, irmãos, nós temos esperança. A pior coisa deste mundo é alguém que vive sem esperança. É por isso que muitos crentes hoje em dia vivem uma vida atribulada, porque muitos dos que se dizem crentes perderam a esperança, ou talvez muitos nunca a tiveram. O crente, ele tem esperança, e pode vir as dificuldades, as perseguições, as lutas, os problemas.
Nada vai abalar o crente, porque ele espera esse dia glorioso. Observe, irmãos, existe um contraste aqui que o profeta nos apresenta. Por um lado, as nações do mundo que beberão a ira de Deus, beberão o cálice da ira de Deus. Por outro lado, o Monte Sião, o povo escolhido de Deus, que vai escapar da ira divina, porque colocou a sua confiança em Jesus Cristo e tem a sua esperança em Cristo. É preciso que nós tenhamos segurança, meus irmãos, com relação à nossa segurança. Observe que o profeta aqui, ele reconhece a perdição dos ímpios e a salvação do povo de Deus. Ele confia nas promessas de Deus, ele confia nas promessas de Yahvé, o Deus de Israel, como nós explicamos pela manhã. A destruição ocorreu contra o povo de Judá, o povo de Deus, mas Deus sempre preservou um remanescente. Deus sempre guardou, e aquela nação não se acabou, ela não foi exterminada. Edom não existe mais. Edom acabou, aquela nação não mais existe. Israel está lá. O povo de Deus está lá, que é um símbolo, é um modelo da igreja de Deus. Deus, quando elegeu o seu povo e colocou ali, naquele lugar, Deus o colocou ali para servir de exemplo, para servir de modelo para todas as nações. Deus colocou aquele povo, irmãos, para servir de exemplo para nós. E Deus tem promessas grandiosas para aquele povo, como tem promessas grandiosas para nós. Aquele povo escolhido de Deus ali naquele momento, naquele ponto da história da redenção, é uma figura da igreja de Deus. Aquilo que Deus iria fazer no futuro. Aquele povo foi colocado para servir de exemplo para as nações. Observe, irmãos, o Monte Sião, descrito aqui no livro do profeta Obadias, ele designa o lugar da habitação de Deus. A igreja de Deus é o templo da habitação de Deus. Onde é que o Espírito está habitando? A Escritura diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito atua na igreja de Deus. A igreja, meus irmãos, é a morada de Deus. Não há abrigo para o pecador, a não ser na morada do Deus vivo, a não ser na igreja do Deus vivo. E observe, irmãos, quando eu falo na igreja, eu não estou me referindo a uma denominação. Eu não estou me referindo a uma igreja local. Eu estou me referindo ao povo de Deus, aos remidos, todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Eu estou falando da noiva do Cordeiro, a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que Ele virá para buscar naquele grande dia. E Ele virá para buscar a sua noiva santa, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem nenhum defeito. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Esse é o refúgio do povo de Deus. Esse é o lugar da habitação de Deus. Porque Deus não habita no ímpio. Deus não habita em templo pagão. Deus não habita e não usa vaso sujo. Nós estamos falando aqui da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros salvos em Cristo. Estes são o povo de Deus. O Israel de Deus, conforme nos ensina Gálatas, Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 16.
Esses são, meus amados irmãos, o lugar da habitação de Deus. Observe, meus irmãos, que foi somente por um único israelita fiel, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Foi somente por ele que os propósitos de Deus foram realizados. Aquele povo foi colocado por Deus para servir de modelo, mas aquele povo falhou. E Deus então nos enviou Jesus Cristo, o seu Filho, o verdadeiro israelita, aquele que cumpriu verdadeiramente todo o propósito que Deus tinha planejado. Tudo aquilo que Deus havia determinado, Jesus cumpriu. Foi Ele que cumpriu. Por sua morte, Ele reuniu em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Por sua morte, Ele nos reúne como igreja, como a habitação do Espírito, como morada de Deus. E nos propósitos de Deus, o Israel espiritual, o seu povo escolhido, ele será redimido no final. E ele será o objeto da graça de Deus, e aquele que vai habitar no santo monte de Deus por toda a eternidade. Observe, meus irmãos, que a profecia de Obadias, ela termina com uma promessa. Ela tem uma promessa de restauração de Israel. Observe, irmãos, não é o homem que vai resolver os seus próprios problemas. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem vai cumprir essa promessa de restauração final e completa, restauração total para o povo de Deus. Esse Israel, meus irmãos, é muito mais amplo do que a pequena nação de Israel que está lá no Oriente. Deus tem planos para o seu povo, para aquela nação, mas esses planos de Deus, eles transbordam e chegam a nós, a igreja de Deus. Paulo nos diz que nós somos o Israel de Deus. Gálatas 6,16. Nós somos a herança de Deus. Nós somos aquele povo para quem Deus fez as suas promessas. E nós aguardamos o dia do Senhor. O dia do Senhor que está prestes a vir sobre todas as nações. O verso 15 diz que Ele virá sobre todas as nações. E Jesus confirmou pessoalmente esse acontecimento magnífico, maravilhoso, quando Ele falava a seus discípulos. Está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31, Ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros. Todas as nações estarão diante dele, e Ele vai separar, meus amados irmãos, ali todos aqueles que procedem de todo o povo, tribo, língua e nação. Naquele dia não importará qual é a nacionalidade de ninguém. Jesus não vai separar ninguém pela nacionalidade. Jesus vai separar o seu povo de acordo com aqueles que entregaram sua vida a Jesus de verdade, e aqueles que não o fizeram. E ali Ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. A uns Ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Aqueles que são o seu povo escolhido, o seu povo eleito, o Israel de Deus, Ele dirá a estes: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino. Os outros, meus amados, os que não entregaram sua vida a Jesus, ouvirão as duras e terríveis palavras, quando Ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
para o fogo eterno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, meus amados, a igreja de Deus é o lugar da habitação de Deus, é o lugar da habitação do povo de Deus. E observe, irmãos, que há uma promessa bendita, uma promessa maravilhosa. Verso 18 nos fala da vitória, a vitória do povo de Deus, a vitória contra os inimigos. Ele diz assim: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Observe, irmãos, que o profeta usa figuras aqui muito fortes para expressar o triunfo de Deus sobre os ímpios, o triunfo do povo de Deus sobre os perdidos, sobre os pecadores. A casa de Jacó é uma referência a Judá, ao reino de Judá. A casa de Esaú é uma referência àquele reino de Edom. E ele nos diz aqui que a casa de Jacó será fogo. A casa de José representa o reino do norte, que também são a descendência de Israel, mas que nem existe mais. Mas o profeta coloca ambos aqui na mesma figura, porque aqui ele está mostrando o triunfo do povo de Deus. O triunfo do povo de Deus. E conforme nós sabemos, meus irmãos, naquele dia os ímpios não prevalecerão. Esse aqui, meus irmãos, é um relato de vitória da igreja de Deus. Hoje, meus amados irmãos, os inimigos tramam contra a igreja. Os inimigos de Deus, eles fazem aliança para perseguir a igreja do Senhor. Mas no dia do Senhor, meus amados, naquele grande dia, a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, ela vai triunfar sobre seus inimigos. A igreja de Jesus Cristo, meus amados, ela tem sido perseguida durante toda a sua história. Não houve em toda a história da igreja, até os nossos dias, não houve um só dia em que a igreja do Senhor Jesus Cristo não fosse perseguida. Talvez você esteja pensando que porque nós estamos aqui neste país, neste lugar em que nós não sofremos a perseguição, ao menos a perseguição aberta e física, talvez você esteja pensando que a igreja não passa mais por perseguição. Ela passa. Existem cristãos sofrendo, morrendo, sendo martirizados, espalhados pelo mundo todo. Existem lugares em que os cristãos morrem simplesmente porque declaram que são cristãos. Existem lugares que os cristãos perdem sua vida simplesmente porque não negam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nesse grande dia, meus amados, a igreja vai triunfar. A vitória é do Senhor, é do povo de Deus. Edom será totalmente destruído, e Edom aqui é o símbolo do ímpio, dos perversos, dos perdidos. Os versículos 19 e 20, meus amados, nos falam da herança que o povo de Deus vai receber. Ele diz: os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Observe, irmãos, aqui é uma linguagem figurada que o profeta está mostrando para dizer que a igreja de Deus, ela herdará todas as promessas de Deus. Nada ficará nas mãos dos adversários. Hoje, meus amados, os ímpios, eles têm despojado o povo de Deus. Hoje os poderosos do mundo, os poderosos dos reis da terra, eles têm tomado para si todas as riquezas e têm deixado o povo de Deus de lado. Mas nesse dia,
o grande dia do Senhor, o dia em que o reino será do Senhor. O povo de Deus vai receber a sua herança. Irmãos, isso aqui deveria nos alegrar sobremaneira. Nós temos uma herança eterna, irmãos, que aguarda por nós, que espera por nós. A gente fica se matando aqui para conquistar, para conseguir, para crescer, para enriquecer. Muitas vezes perdemos a nossa vida. Os próprios homens refletem e dizem que o ser humano, ele deixa de ter a vida para conquistar a riqueza, e quando ele conquista a riqueza, ele nem pode mais desfrutar da riqueza que conquistou, porque ele já estragou a vida. E aí ele deixa aquela riqueza que ele conquistou para quem não trabalhou. Ele não leva nada. Mas nós temos, meus amados, uma herança no céu. Mas isso aqui, meus irmãos, é questão de fé. Há quem não acredite. E quanto a isso, nós não temos o que fazer. Nos resta rogar a Deus para que transforme vidas, e que aqueles que não têm essa fé possam recebê-la de Deus, porque a Escritura nos diz que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. É Deus quem coloca a fé no nosso coração. É Deus quem coloca a fé no nosso coração para que a gente se converta. A gente não passa a ter fé depois que se converte. Há quem acredite que primeiro a gente se converte, depois é que vem a fé. Não. Primeiro Deus coloca a fé no nosso coração. Depois de ter colocado a fé no nosso coração, a gente se converte. Então nos resta, meus amados, rogar ao Pai por aqueles que não creem nessas promessas maravilhosas. Mas observe, meus irmãos, o povo de Deus tem promessas grandiosas. E eu quero terminar aqui, meus irmãos, com mais uma dessas promessas grandiosas de Deus para nós. Aqui está no verso 21. O profeta diz: salvadores hão de subir ao monte. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Observe, irmãos, Isaías, ou melhor, Obadias, chega ao ponto final aqui da sua mensagem, ao ponto máximo da sua mensagem, dizendo que os santos subirão ao monte para julgar os perdidos. É o que ele está dizendo aqui. Os salvadores hão de subir ao monte Sião para julgar o monte de Esaú. Os santos subirão ao monte para julgar os perdidos. A palavra salvadores aqui significa juízes. Veja, irmãos, esses salvadores, esses juízes estarão no monte Sião para julgarem Esaú, para julgarem os perdidos. O monte Sião aqui, irmãos, significa a designação daqueles que estarão nas mansões celestiais, nas moradas celestiais. Estes se assentarão para julgar os povos. Os salvos é quem julgarão os ímpios. Você percebe isso? Você já parou para pensar sobre isso? Você já leu isso na palavra de Deus? Os salvos é que vão julgar os perdidos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, verso 2. Talvez você não esteja lembrado desse texto. 1 Coríntios 6, verso 2. O apóstolo Paulo diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Quem são os santos?
o povo de Deus, os salvos em Cristo. E Paulo continua dizendo: ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, Paulo confirma isso, o mundo será julgado por vós, é o que Paulo está dizendo. Sois acaso os indignos de julgar as coisas mínimas? Ele diz ainda no verso 3: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. O povo de Deus se assentará em tronos para julgar os ímpios e até mesmo os anjos caídos, os anjos ímpios. Observe, irmãos, a vitória do povo de Deus. E quando isso vai acontecer e onde isso vai acontecer? Quando nós estivermos no reino do Senhor. Ele termina dizendo: o reino será do Senhor. Verso 21, final do verso 21, e o reino será do Senhor. Observem, meus amados irmãos, os reinos deste mundo passarão, os impérios poderosos do passado não existem mais, as nações poderosas que se ergueram pelo poder da espada sucumbiram e não existem mais, os grandes poderes econômicos têm caído, grandes fortunas, grandes homens, grandes nações têm caído por terra, têm empobrecido, têm sido destruídas, têm sido dizimadas. Observe, meus amados irmãos, o reino de Deus, ele permanece para sempre. Todos os reinos do mundo vão passar, mas o reino do nosso Senhor Jesus Cristo permanecerá para todo sempre. O reino de Cristo é como a pedra lavrada, fala, é uma pedra lavrada, não por mãos, ela fere a grande estátua e ela atinge a todos os reinos do mundo, ela destrói todos os reinos do mundo. Está lá na profecia de Daniel, no capítulo 2. E Daniel diz que essa pedra encherá toda a terra. Essa pedra, meus amados irmãos, é Cristo. Ele encherá toda a terra. Nesse tempo, nesse dia glorioso, o Senhor esmagará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e entregará o reino ao Deus e Pai. É isso que diz a Escritura. 1 Coríntios 15, 23 diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Verso 24: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Veja, Jesus vai destruir todos os poderes da terra. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando ele houver destruído todos os poderes da terra, todo principado e poder, ele então entregará o reino ao Deus e Pai. Diz o apóstolo Paulo no verso 25: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Louvado seja o nosso Deus. Ele reina, ele já reina, mas esse reino ainda não está em sua consumação. O reino de Jesus foi inaugurado quando ele veio aqui à terra, e ele disse aos discípulos certa vez: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Hoje ele já reina através da sua igreja no mundo, mas haverá um dia, meus amados, que ele vai consumar o seu reino, e se cumprirá cabalmente aquilo que diz o profeta: e o reino será do Senhor. Todos os filhos de Deus aguardam com ansiedade aquele dia, o dia em que o mundo se tornará o reino deste mundo. Todos os reinos deste mundo serão entregues nas mãos do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará sobre tudo e sobre todos. João escreveu lá em Apocalipse, no capítulo 11, no verso 15: o sétimo anjo tocou a trombeta,
E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará. Quando? Por 1 ano? Por 100 anos? Por 1000 anos? Ele reinará pelos séculos dos séculos. O seu reino jamais terá fim, e nós reinaremos com Ele. Que glória, meus amados irmãos. Glória seja dada ao nosso Deus por isso. Nós reinaremos com Ele. Nós julgaremos os ímpios. Nós julgaremos os anjos. Ele nos fará assentar em tronos para julgar, porque nós reinaremos com Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino será do Senhor para todo o sempre. Meus amados, eu queria terminar essa exposição desse livro, que foi apenas em 2 momentos, sem contar com o início da história, né, que nós vimos lá no relato de Gênesis. Mas eu gostaria de terminar essa exposição dessa profecia do profeta Obadias, mostrando aqui, irmãos, alguns desafios que esse livro traz para nós. Ele nos desafia, meus irmãos, a crer que Yahvé, o nosso grande Deus, é o Senhor do mundo. Ele governa os reinos, os povos, as tribos e as nações. Ele governa o mundo, Ele é o Senhor da história. Esse livro nos leva e nos desafia a crer no dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Irmãos, talvez muito crente não esteja crendo nesse dia. Eu me arrisco a dizer que muitos crentes não esperam por esse dia. Para muitos, a esperança está aqui. Porque se não fosse assim, a postura de muitos seria diferente diante das coisas de Deus e diante das coisas do mundo. Esse livro nos desafia, meus amados irmãos, a crer no grande dia do Senhor. Esse livro também nos desafia a não nos esquecermos. Esse livro nos desafia a lembrar de que nós devemos amar os nossos irmãos. E que se alegrar com a desgraça do irmão é pecado terrível e punido com rigor pelo nosso Deus. Esse livro também nos mostra, meus irmãos, que o orgulho é loucura. Edom foi um povo orgulhoso e Deus destruiu aquele povo, porque a Escritura diz que o Senhor resiste aos soberbos. E esse livro nos leva a crer e nunca nos esquecer que o reino é do Senhor. O reino será do Senhor para todo sempre. O mal não triunfará. O fim da história, meus amados irmãos, já está escrito e determinado. Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.